O Internacional segue a sua preparação para enfrentar o Palmeiras neste domingo pelo Campeonato Brasileiro. Fernando voltou a trabalhar no gramado, mas ainda não com o restante do grupo de jogadores. Deverá ter mais alguns dias na recuperação da lesão muscular que ele tem. As novidades ficam por conta dos retornos de Vitão e Wanderson, que serão confirmados para a partida do próximo domingo. A gente mostra o cuidado especial que Roger Machado teve com o volante Bruno Gomes, que foi alvo de muita atenção da comissão técnica ao longo desta semana. Falamos também sobre a entrevista de Rafael Borré para Nicolás D'Alessandro, onde o atacante colombiano revelou detalhes do bastidor do vestiário colorado diante das eliminações e deu a sua leitura sobre os fatos. O diagnóstico de Borré de o porquê a temporada deu errado chama a atenção, como também o diagnóstico do jogador de o porquê o Inter foi eliminado da Copa Sul-Americana para a equipe do Rosário Central. A gente fala também a respeito do empréstimo de Matheus Dias para o futebol português. Repercutimos também a desistência da CBF, que não vai realizar partida das eliminatórias da Copa contra o Equador no estádio Beira-Rio como havia sido previsto. Esse é o Diário do Inter KTO desta quinta-feira, 1º de agosto de 2024. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta quinta-feira. A gente começa falando sobre o treinamento no CT da Morada dos Quero-Queros, em Alvorada, onde eu acompanhei pelo menos o início da atividade que foi aberta para a imprensa, tá? Com alguns detalhes bem interessantes da gente mostrar aqui. O Roger trabalhou uma atividade de construção de jogadas, onde fazia uma movimentação de troca de passes que culminava na finalização dos jogadores. E tem esse registro aí que é o Roger junto de seus auxiliares ensaiando o treinamento, e esse é um fato que a comissão técnica do Inter, a comissão técnica do Roger sempre executa. Eles testam o trabalho antes dos jogadores começarem a fazer, e aí a gente vê essa cena aí do Roger tocando para os auxiliares, o Pablo Fernandes, que é o técnico do Sub-20, auxiliar do Inter, correndo no fundo para buscar um passe em profundidade, também testando antes dos jogadores darem andamento a esse treinamento, tá? De novidade na atividade do ponto de vista de presenças e ausências, a gente teve o Fernando realizando um treinamento separado. Ele foi programado, o Fernando que já está afastado há bastante tempo do time do Internacional em função de uma lesão muscular, ele foi programado, mas trabalhou de maneira separada, tá? Não com os demais jogadores, ele ainda não está pronto, está em um processo que começa a ser de uma transição do departamento médico para a equipe de preparação física, mas se tem expectativa aí que dentro de uma semana, 10 dias, quem sabe, o Fernando volte a estar à disposição. Ele já começa a frequentar o gramado do CT da Morada dos Quero-Queros, e isto é uma situação importante. Na tarde dessa quinta-feira, eu gravei um vídeo aqui no canal mostrando detalhes de uma atenção especial que o técnico Roger Machado e a sua comissão técnica estão tendo com o volante Bruno Gomes, que será titular na partida contra o Palmeiras e que pode inclusive jogar em uma posição um pouco mais adiantada. Eu falo sobre isso nesse vídeo aqui. É só clicar para assistir e ver esse cuidado, inclusive uma cena bem interessante onde o Roger chama o Bruno Gomes e mostra no computador alguns lances dentro do gramado ainda que ele quer que o Bruno Gomes reproduza, e algumas orientações que ele estava corrigindo em relação ao volante do Internacional, tá? A grande novidade do ponto de vista de presença no treinamento foi Ricardo Matias, garoto de 17 anos de idade, do time Sub-20 do Internacional, centroavante, 1,96 m, uma das joias das categorias de base do Internacional, que perdeu espaço, por exemplo, na hierarquia para o Luca Drummond, que subiu antes do Ricardo Matias, mesmo o Ricardo Matias sendo titular do time Sub-20, e isso foi por uma questão de característica que o Kudê queria para aquele momento. O Kudê buscava um centroavante de maior força física, maior explosão de arranque, de velocidade, e puxou o Luca Drummond, deixando o Ricardo Matias no time Sub-20. Mas agora o Roger puxa o Ricardo Matias para o elenco principal, pelo menos para fazer algumas atividades com o grupo. Até porque o Ricardo Matias não pode jogar a próxima partida pelo time Sub-20 do Inter no Campeonato Brasileiro, já que ele foi expulso naquela confusão que teve do jogo entre Inter e Ceará. O Ricardo Matias foi expulso, está treinando com o Roger Machado no time principal. Não sabemos ainda se vai para o jogo contra o Palmeiras, se vai ficar no banco, se não vai ficar no banco. A tendência é que não, mas ele vai ter uma sequência agora de treinamentos, pelo menos no CT da Morada dos Quero-Queros, tá? Avançando na pauta de treinamento, é isso. Eu quero repercutir agora uma entrevista que Rafael dos Santos Borré concedeu para
D'Alessandro, em um podcast que o ídolo colorado possui e recebe vários jogadores e ex-jogadores, e ele recebeu, nesta quinta-feira, Rafael Santos Borré. Em uma live, uma entrevista ao vivo de 2 horas, Borré trouxe algumas situações bem interessantes da gente abordar aqui, tá? Em especial sobre o ambiente do Inter nessa temporada após os fracassos em Gauchão, Copa do Brasil e também Copa Sul-Americana. E o diagnóstico que Borré tem para o fracasso do Inter na temporada, pelo fato da temporada não ter dado certo, está no Gauchão. O Borré, é importante que se diga, ele não estava em nenhum dos jogos de eliminação, tá? Nem no jogo contra o Rosário Central, nem no jogo contra o Juventude e nem no jogo contra a equipe. Aliás, no jogo contra o Rosário Central ele até estava, tá? Foi o único que ele estava, mas no jogo contra o Juventude, no Gauchão e na Copa do Brasil, ele não estava, porque ele estava fora. No Gauchão ele não estava inscrito, na Copa do Brasil ele estava com a seleção colombiana. E ele destacou isso, mas ele entendeu que pude sentir no vestiário o que significou essas eliminações. Foi um golpe duro, e principalmente o do Gauchão. Havia muita ilusão ali, e sinto pessoalmente que o time estava jogando bem. Ninguém esperava que aquilo aconteceria. E animicamente o grupo se afetou com isso. Esse é um diagnóstico do Borré, que é um dos principais jogadores do time. Que o grupo sentiu muito a eliminação do Gauchão do ponto de vista anímico. Porque ali se tinha uma expectativa de que o time estava jogando bem, ia se desenvolver, ia ganhar o Campeonato Gaúcho, ia começar bem o ano e dessa forma ir para grandes coisas. Perder para o Juventude da maneira que foi, quebrou o anímico do Internacional. E o Inter não conseguiu recuperar isso ao longo de toda a temporada, no entendimento do Rafael Borré, que depois seguiu falando. O Gauchão te permite começar o ano em outro lugar. O futebol era muito bom, tínhamos a sensação de que íamos avançar, jogando no Beira-Rio principalmente. Creio que essa eliminação custou muito a equipe. É um diagnóstico de Borré, que a eliminação do Gauchão foi o principal fato para que o Inter tenha um fracasso durante a temporada em Copa do Brasil, em Sul-Americana, tudo desandou a partir dali no entendimento do atacante colombiano, tá? Que também falou a respeito da Copa Sul-Americana. E aí ele assumiu a responsabilidade de entender que o Inter tinha, segundo ele, uma obrigação de passar no grupo, contra Belgrano, contra Tomayapo e contra Delfim. E que faltou ao grupo assumir um pouco mais essa responsabilidade de atropelar os adversários que eram menores do que o Internacional. E aí ele diz, quando você não entra com a mentalidade de atropelar o adversário, você dá a ele a chance de pensar que ele pode te ganhar. E foi o que aconteceu, em especial nos 2 jogos contra o Belgrano, onde o Borré, é verdade, teve uma participação, perdeu muitos gols lá na Argentina, o Inter empata na Argentina e perde em São Paulo no retorno da enchente, mas foi esse o diagnóstico do Borré, que faltou o grupo assumir a responsabilidade na Copa Sul-Americana. Diagnósticos importantes de um dos principais jogadores do time nessa entrevista para o D'Alessandro, que está bem legal, vale a pena você conferir, tá? Agora, 2 informações rapidinhas, tá? A primeira delas, Matheus Dias foi apresentado pelo Nacional da Ilha da Madeira. Contrato de empréstimo do Internacional para o Nacional até a metade de 2025. O clube português tem um passe, uma cláusula de compra fixada no empréstimo a partir de algumas metas sendo batidas pelo Matheus Dias, e a ideia do Inter é que se bata essas metas e lá na frente o Nacional da Ilha da Madeira conclua essa negociação de comprar o Matheus Dias, volante que não é mais do Internacional e está emprestado para o futebol português agora. E uma segunda e última importante é a respeito de um jogo que ia acontecer pelas eliminatórias da Copa do Mundo no Beira-Rio, contra a seleção do Equador. Essa partida estava marcada para o dia 6 de setembro, mas a CBF desistiu de realizar esse jogo em Porto Alegre, por 2 motivos. Pelo fato do gramado do Beira-Rio estar prejudicado, e o próprio presidente do Inter falou publicamente a respeito disso. E 2, Porto Alegre não tem aeroporto ainda adequado. E por isso fica muito complicado de se realizar um jogo de Conmebol, um jogo de eliminatórias em Porto Alegre. A CBF transfere esse jogo de lugar, já definiu que não vai ser no estádio Beira-Rio. A questão agora é divulgar onde vai ser, mas não será no Estádio Colorado. Uma outra partida deverá ser marcada para o Rio Grande do Sul, até como simbolismo em função da tragédia que aconteceu com as enchentes daqui em maio, tá? Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO. Vou passar algumas odds dessa sexta-feira em relação a Olimpíadas. A Olimpíadas está bombando, a gente vai ter, por exemplo, tênis de mesa. E o Hugo Calderano joga às 9h30 cedinho, talvez você esteja assistindo esse diário já com o Hugo Calderano tendo jogado. E a vitória do Hugo Calderano está pagando 1,5. Favoritismo para o brasileiro chegar na final
das Olimpíadas na modalidade do tênis de mesa, tá? Joga lá na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito, fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!